Filhos queridos, povo de Deus, nós estamos nessa quaresma com os temas clássicos. E hoje nós estamos diante de uma frase que está no Evangelho e que nos dá o sentido todo. Eu sou a luz do mundo. Então hoje é o domingo onde nós somos chamados létera, alegrai-vos, porque a luz do Senhor brilha em nosso meio. Mas falando da luz do mundo, nós somos chamados a olhar para luz e trevas. Somos chamados a olhar para um evangelho comprido, mas para cenas deste evangelho que vai nos fazer entender. Mas eu queria que nós cantássemos um refrãozinho. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. Vamos lá, Ministério Evangelizar. Você que está em casa, canta comigo. Eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. A noite escura já passou, o que era trevas, Cristo iluminou. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas a primeira leitura é impressionante, porque vai nos falar de um fato que a gente não conhece, que aconteceu mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo. E se trata da família de Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi, que tinha 7 filhos. Davi era o 8º. Samuel, que era o profeta, ele foi incumbido de escolher e ungir um rei. E disse que era lá em Belém, na cidade de Belém, e havia um homem chamado Jessé, que tinha muitos filhos, e que, portanto, fosse lá para ungir um dos filhos. Engraçado que de toda a primeira leitura, o acontecido, eles tentam pensar que o rei a ser escolhido era o mais velho, pelo que dá para entender, o mais alto, mais forte, mais esbelto. E Deus diz a Samuel e ao pai: não. É impressionante essa frase. Não olhes para a aparência, nem para a grande estatura. Vocês, homens, veem as aparências, mas eu vejo o coração. Então, o que já começa ali. Deus lança luz para perscrutar, para sondar o nosso coração e nossa alma. E eles ficam surpresos, porque o mais novo está longe, e eles não acham que seja Davi. Mas quando Davi chega, ruivo, belos olhos, bonita aparência, diz o texto, Samuel com muita clareza, e o unge. Mas dentre os filhos ele não era de melhor aparência. Para ressaltar o quê? Deus olha o interior da pessoa humana. E só é possível ver o interior quando se é iluminado, quando a alma é iluminada, quando o coração é iluminado. Gravem isso.
e passamos para o Evangelho. No Evangelho, de novo, olha que engraçado, Jesus estava andando, e ele viu, o texto é claro, Jesus viu um homem cego de nascença. Você entendeu? Jesus vê, o cego de nascença não foi pedir nada. Jesus nos enxerga. E Jesus vê aquilo que os olhos humanos não veem. Porque como que eles olhavam o cego de nascença? Primeiro, por ter um defeito, toda pessoa que nascesse com defeito era castigo dos pais ou dos avós. Eu não vou questionar isso, eu estou falando que era assim que eles acreditavam. Se a pessoa nasceu perfeita e teve uma doença, é porque teria cometido um pecado. Gente, é uma visão um tanto assustadora de Deus. Ainda bem que nós nascemos agora depois de Jesus Cristo, apesar de que tem muita gente que acredita nisso. Mas então por que eu estou dizendo isso? Os fariseus, as pessoas que passavam e viam aquele cego de nascença, tinham uma visão, olhavam para ele como um pecador, olhavam para ele como um castigado. Jesus não. Jesus viu um filho, um necessitado da graça. Isso é luz. E se olhar o mundo com os outros olhos, foi quando os discípulos, tadinhos, os 12 apóstolos tiveram que aprender muita coisa em 3 anos. A gente não pode, eles dão cada bola fora, como a gente. Como a gente dá uns bola fora. Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais? Quem perguntou? Os apóstolos. Jesus falou: nenhum. Então aqui, Jesus revoga toda e qualquer ideia equivocada de que doença é castigo, de que deficiência é castigo. O que acontece? Eu sou a luz. Jesus chama ele do lado e faz um lama com saliva. Te faz lembrar alguma coisa? Deus modelou o homem de barro. Saliva, onde está o espírito, a vida, o ruá. Fez uma lama e passou nos olhos dele. Mas disse: vai a Siloé, vai e lavar-te. Ora, domingo passado, Jesus falou para a samaritana de uma água viva. Agora, vai lavar-te. A água, o batismo, Padre, agora entendi. Então aqui, a Siloé é a nossa pia batismal. Sim, meu filho, o batismo que abre os nossos olhos. Não esqueça, nós estamos na quaresma, no período catecumenal, no período onde aqueles que estão abraçando a fé, estão indo para a pia batismal. Nós que já somos batizados, somos chamados a passar de novo pelas águas do batismo, na vigília pascal. Vai a Siloé, vai na água do batismo, que você vai voltar a enxergar. Depois, há várias cenas um tanto estranhas, que aqui eu precisaria de um retiro para explicar, ou pelo menos mais uns 20 minutos, e não temos. Por quê? De repente, o homem recobra os olhos. Jesus desaparece de cena. Por que Jesus desaparece?
Porque o testemunho da fé, nós temos que contar com o Cristo, mas temos que dar por opção. Somos nós. O processo é motivado por Deus, mas temos que dar os passos. Porque é interessante, gente, como pode que imediatamente ele lavou os olhos, voltou a enxergar, e os vizinhos, diz o texto, os vizinhos, imagina você morar perto do teu vizinho. Hoje a gente não conhece, tem gente que, se puder, é capaz de subir mais 2 metros o muro para não ver a cara da vizinha. Mas naquele tempo, você conhece o vizinho. Dizer que o vizinho não conhecia, do dia para a noite, o vizinho que o costumavam ver, diziam: não é aquele que está pedindo esmola? Sim, é ele. Outros: não, não é ele. O que está dizendo? Quando nós passamos a pertencer a Cristo, pelo batismo, esse domingo, o domingo da iluminação, que nós nos deixamos iluminar em Cristo, nós começamos a ter atitudes diferentes. E as pessoas começam a perceber: fulano era uma pessoa tão ruim dentro de casa, como mudou. Ciclano era uma pessoa tão nariz empinado, nossa, como o tempo lhe fez bem e não foi na aparência. Como você mudou, como você está mais atencioso, atenciosa, caridosa. Ah, meus irmãos, isso é fruto da graça de Deus. A pessoa vai mudando em Deus, a ponto de os outros se admirarem, mas é a mesma pessoa. O duro é quando a pessoa vira para a gente e fala assim: puxa, mas você ficou pior, hein? Mas tá com a peste, tá com o diabo no couro. Aí, meu filho, aí é de chorar. Aí é de chorar. Tem mais uma cena. Eles começam a perguntar para ele. Impressionante que esse iluminado agora, ele discute com os fariseus, ele até tira sarro. Tem uma hora que ele fala: ó, peraí, eu não vou ficar mais falando com vocês. Vocês não querem me ouvir. Eu já falei uma vez, eu já falei 2 vezes. Quem é ele eu não sei. Só sei que tinha um homem, ele chama de homem, era um tal de Jesus. Se ele era de Deus ou não era de Deus, eu não quero saber. Eu só sei que ele me curou e pronto. Um momento depois, ele vai dizer: eu já disse, seus cambada que não quer prestar atenção, era um homem. Se ele era de Deus, não era de Deus, ele me curou e é um profeta. Opa, mudou a palavra. Terceira vez: se vocês não querem me ouvir, por favor, parem de me perguntar. Era um homem, era Jesus e era o Messias. João coloca os 3 passos. É a nossa vida. A nossa vida, meus irmãos. Descobrir quem é Jesus. Aquele que abre os nossos olhos. Aquele que dilata a nossa alma. Aquele que dá sentido à nossa existência. Quem é esse? Não é só um homem, Jesus Cristo. Não é só o amigo mais certo das horas incertas. Não é um profeta, como dizem muitos. É só Jesus que pode nos transformar de cegos a curados, de mendigos que ficavam pedindo, mendigos a um homem que é capaz de debater com os fariseus. Veja o processo de maturidade humana, o processo gradativo. Por isso que o texto é comprido, não dá para a gente ver, mas é uma escadinha.
Nós somos chamados a isso. Para, meus irmãos, nós não somos mendigos deste mundo. Eu e você, homem, mulher, nós somos chamados a termos autoridade do batismo, autoridade em Jesus Cristo, de enfrentar, seja quem for, o que vão fazer comigo, dane-se. E perceba, João diz que eles estavam decididos: quem disser que Jesus é o Messias, será expulso da comunidade. Os pais do mendigo não tiveram força para representar que muitas vezes, quando eu e você fomos colocados à prova, eles chegaram a dizer: tadinhos, olha a resposta dos pais. Gente, eu não sei, diz eles assim. Esse é vosso filho? Eles disseram: nós sim, é nosso filho. E ele nasceu cego. Como agora ele está enxergando, isso eu não sei. Quem abriu os olhos, também não sabemos. E o que eles fazem? Tira a responsabilidade. Pergunte a ele, ele é maior de idade. Eles estavam com medo. O próprio João vai dizer, eles falaram isso porque estavam com medo das autoridades judaicas. Não tenhamos medo, meus irmãos. Você que está em casa, você médica, você advogado, você senhora do lar, você senhor pedreiro, não tenha medo de ninguém, professe a sua fé. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, tenha medo daquele que pode matar a alma. Tenha medo daquele que tira a felicidade, a vontade de vivermos. Isso é perigoso. Interrogue-o. É impressionante como é bonito de ver o cego de nascença mendigo na beira dos cantos. De repente perdeu todo o medo, foi na piscina de Siloé, o batismo, encontrou o enviado e de repente enfrenta e diz: vocês querem me mandar embora? Mandem, eu encontrei. Por isso que Jesus reaparece no final do texto. O miolo do texto, o cego está sozinho, ou melhor, o ex-cego está sozinho. No final do texto, Jesus reaparece. E impressionante que Jesus pergunta para ele. Veja ali. Jesus soube que o tinha expulsado. Veja. Ele estava cego. Que comunidade é essa que o tinha por cego? Quando ele voltou a enxergar, quer dizer, estava curado, o expulsaram. Jesus vai onde ele está expulso e diz: agora você é meu. É muito forte isso. Por isso, no final do Evangelho, se você olhar de novo, o tempo não permite, a pergunta é: quem eram os verdadeiros cegos do Evangelho? Está ali no finalzinho. Quando eu li isso, falei: caramba, gente, João é... Quem realmente é o verdadeiro cego? O de nascença ou os fariseus? Eu sou da luz, eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão. Eu sou da luz, eu sou da luz, eu sou de Jesus. A noite escura já passou. O que